Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando do EBD e das lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje estaremos tratando da lição de número 4. Esta lição vai ao ar no dia 26 de janeiro de 2025 e traz por tema Deus é triuno. Bem contextual, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, versículo de número 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Também a verdade prática, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e esta verdade está em toda a Bíblia. Vamos para os objetivos da lição. Primeiro objetivo é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. 2. Indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E 3. Explicar os perigos do unicismo na atualidade. Tá bom? Porém, se faz mistério que façamos algumas observações antes de nós começarmos a lição. Primeiro, quando nós falamos de Trindade, o termo, a palavra Trindade, nós não encontramos, ela não está escrita na Bíblia. Porém, o seu conceito, quer dizer, a ação de conter, o estar contido, o estar implícito, a ideia, o pensamento da Trindade, ela está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como nós vimos, desde a eternidade, tá bom? Então, primeira observação, apesar do termo Trindade não estar escrito na Bíblia, ela é evidenciada, esta ideia, este conceito é evidenciado em toda a Escritura. Segundo, veja, por mais elaborada que seja e consistente, robusta a explicação teológica que nós apresentamos sobre o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes, mas iguais em majestade e poder, 3, porém o Criador continuará a transcender o entendimento da criatura. Quer dizer, o que é transcender? Esta ideia, este conceito, esta explicação, como está escrito, por mais elaborada e robusta, por melhor que nós apresentamos, a questão de transcender, a transcendência do Criador com relação à criatura, quer dizer, o ir além dos limites da nossa compreensão, porque somos seres humanos, a nossa compreensão é limitada, o nosso entendimento é limitado, e por mais que nós apresentemos esclarecimentos, esta ideia, o Criador, a ideia, Deus, ele continuará a transcender, quer dizer, ir além dos nossos limites, ir além do que nós podemos pensar. Veja, por que Deus é transcendente? Porque os seus pensamentos estão acima da nossa compreensão. Ora, veja, se os caminhos de Deus, se os pensamentos de Deus, como diz Isaías, eles são mais altos, eles são mais excelentes, agora o que vamos dizer a partir, ao pensar de sua essência? Quer dizer, da sua existência, a transcendência, se os seus pensamentos e os seus caminhos, eles estão além da nossa compreensão, vamos dizer assim, a grosso modo, quiçá, ele usa este termo, esta palavra, quanto mais
a sua existência, né? A sua essência. Então, nós precisamos entender que, por mais que entendamos, este entendimento ficará muito aquém daquilo que realmente representa. Mas a fé é o que nós precisamos, é o que deve mover a nossa vida na questão deste entendimento. Tá bem? Porque nós vemos hoje em dia, e sempre existiu, obviamente, tanto por parte do povo do Antigo Testamento, né? Agora no Novo Testamento, que é a ideia do Deus triuno, né? 3 em 1, vamos dizer, como ele diz aqui, olha, 3, porém, uma triunidade, ela sempre foi combatida. Ainda hoje eu estava ouvindo alguns supostos esclarecimentos por parte de judaizantes, de unicistas, das ideias, né? Do unicismo, do unitarismo, do triteísmo e até do monoteísmo, que é uma ideia muito boa. E o monoteísmo, ele não desfaz, ele não é contra, ele não contradiz a Trindade, pelo contrário, mas nós vemos que são apresentações que, por mais que eles possam, eles não vão conseguir, pegando textos isolados. Então nós precisamos entender, nós precisamos compreender a ideia, o conceito da Trindade, principalmente nós cristãos, né, que não somos unicistas, não somos tripeístas e não somos unitaristas. E nós vamos ver esses termos, e eu vou citar nomes, tá bem? Existem bandas famosíssimas que, através de suas músicas, eles pregam o unicismo, eles pregam o unitarismo, e são aceitas assim, né? Apesar de o escritor ele explicitar a ideia de que há um determinado combate por parte das nossas lideranças, eu acredito que o primeiro combate seria, vamos dizer assim, a retirada desse tipo de ideia, principalmente dos nossos grupos de louvores, né? Eles gostam muito desses tipos de música, e uma banda em especial, uma denominação especial aí, e nós vamos conversar sobre isso também. Tá? Não estamos atacando, não estamos explicando. Também onde precisamos tomar cuidado nessas coisas. Na introdução, então, nós vemos aqui que no início da igreja, veja, a ideia de um Deus trino ou de um Deus triuno, ela já era compreendida e aceita pela igreja. Também sem as formações teológicas, as formulações, melhor dizendo, teológicas que nós temos nos dias de hoje. Vamos dizer assim, que praticamente pela fé, e apesar de eles tinham esta certeza, as formulações teológicas elas vão passar a ter a sua relevância a partir do momento em que as heresias, as ideias equivocadas sobre Deus, elas começam a surgir, obviamente, que assim como eles apresentam as suas teses bem formuladas, nós precisamos também defender a fé que uma vez foi dada aos santos, e dentro desta fé está a doutrina da Trindade Santa. E nós precisamos sistematicamente, nós precisamos concisamente, nós precisamos com a razão, explicarmos a razão da nossa fé, do nosso conhecimento. Mas como fazermos isto? A partir do que nós nos devotamos a esta apologia cristológica, tá bem? Esta apologia das doutrinas, esta apologia cristã. Então nós precisamos, por A mais B, vamos provar e nós vamos mostrar, usando termos, talvez ela se torne um pouco mais extensa essa aula, porque nós precisamos de um pouco mais de tempo, não dá para sermos, pouparmos tempo e sermos levianos na explicação e ficar o dito pelo não dito. Tá bem? Então nós vemos aqui já na introdução que a igreja primitiva ela já tinha esta ideia
bem fixada, bem formulada e aceita. E aceita. Tá bom? E nós vamos ver o combate até de muitos ditos cristãos, e por que não dizer ali, cristãos de todas as linhas de pensamento, pentecostais, reformados, tradicionais, né? Até mesmo católicos romanos, que não aceitam a ideia da Trindade, por um pensamento equivocado. Talvez por não conseguirem, veja, eu disse que por mais bem formulados que nós apresentemos as nossas ideias, a questão o transcendente, o transcendente da ideia do Criador, ela vai estar sempre permeando a ideia do ser humano, porque é um pensamento limitado. E as pessoas, às vezes, por falta de compreensão, nós vamos ver o unicismo, o unitarismo, como eles confundem a essência, como eles confundem as pessoas, as três pessoas, né? Trindade, três da Santíssima Trindade. Então, nós vamos vendo as suas ideias equivocadas. Nós vamos precisar de um pouco mais de tempo. Tá bom? Então, a palavra-chave da lição é Trindade. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Primeiro, nós temos que ter a ideia, né, e é apresentada a ideia em muitos lugares, de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ora, isso é inconcebível, é inimaginável. Sabe, qualquer aluno, por menos, vamos dizer assim, o mínimo que se importe com as áreas de ensino, tanto os cultos de doutrina, quanto as nossas escolas dominicais, quanto os nossos seminários teológicos, o mínimo ele vai entender, sabe, esta ideia vai ser esdrúxula para um cristão verdadeiro, tentar separar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. Não tem como, não existe. Veja, por causa das ações, por causa alguns acham um Deus tirano, tentam reconhecer, colocar uma pecha em Deus, do Antigo de Yahvé, do Antigo Testamento, das grandes batalhas, das grandes conquistas do povo de Israel, mas em tudo isso nós vemos um Deus amoroso, um Deus misericordioso, a mesma característica do Novo Testamento. Tá bem? Que é apresentado através do nascimento do Messias, da vida do Messias, da vida do Messias e da morte e ressurreição do Messias também. E nós vamos ver que até os judaizantes modernos, eles convenientemente, agora eles falam de Yeshua, eles usam Paulo, eles usam, mas é só conveniência, porque foram eles quem mataram o Messias. Veja, não foram os judeus, mas os religiosos judeus, os mesmos que hoje tentam derrubar, desacreditar, ridicularizar doutrinas cristãs, eles foram os mesmos. Foram eles que perseguiram reis, foram eles que perseguiram juízes, foram eles que perseguiram profetas, foram eles que perseguiram Cristo e crucificaram. Quando não tinham autoridade, eles iam lá cutucar os romanos, provocar os romanos, rebeliar-se contra, fazer levantes e até suas vontades serem aceitas. Foram eles, os religiosos judeus, fariseus, que mataram Cristo. Foram eles que os levaram à crucificação. Agora Yeshua, agora o Messias, o Mashiach, ora, venhamos e convenhamos, não estou falando da nação de Israel, estou falando dos religiosos. Veja que Jesus Cristo, quando João escreve na ilha de Patmos, ele diz sinagogas de Satanás. Hoje se arvoram como os doutores, os únicos intérpretes das Escrituras. Ora, isso é de uma soberba, sabe, de uma jactância, ao ponto de voltar à ideia antiga de um rabino chamar um gentil de cachorro, de andar com duas vestes, que umas tocasse num gentil, num samaritano, eles trocavam de vestes. E agora se apresentam como os modernos, os judaizantes de hoje. Estão ouvindo alguns, sabe, que tentam ridicularizar a fé cristã. Mas foram eles quem perseguiram a igreja.
Paulo era um judeu que perseguiu e matou e permitiu a morte de muitos cristãos, até Cristo encontrado. O mesmo Cristo que os religiosos judeus levaram à crucificação, lógico, por vontade de Deus. Bom, não estou falando de Israel, paz sobre Israel, vitória sobre Israel, vitória de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Tá bem? Errade. Único. Unidade composta. Eles tentam combater de todos os jeitos. Nós precisamos tomar cuidado. Tá bom? Paz sobre Israel. Vitória sobre todos os teus inimigos. Prosperidade, vida longa, Israel. Mas a religiosidade, o farisaísmo, os sepulcros caiados foram eles. Tá bom? Não estou falando da nação de Israel. Então veja bem, há esta ideia ridícula de querer separar o Deus do Antigo Testamento com o Deus de Yahvé, com o Deus do Novo Testamento. Olha, aí não tem, é um absurdo. Então a trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Por que monoteísmo? Veja que Israel teve que sofrer muito, ficar sem éfode, ficar sem profecia, ficar sem sacrifício por muitos anos. Porque era uma facilidade muito grande de eles se rebelarem, irem atrás de Baal, de Astarte, Astarote, eles irem atrás de todos os deuses pagãos. Isso era normal, oferecerem seus filhos em sacrifício. Foram muitos cativeiros, foram muitos, até os 400 anos de silêncio de Malaquias, a João Batista voltar a começar a pregar no deserto. Começaram a pregar no deserto e chamar de raça de víbora. Mas veja que João Batista não está chamando o povo de raça de víbora, não. Ele está chamando justamente os religiosos judeus, porque vinham para ver a novidade, ou se estava em conformidade com as suas leis, os seus mandamentos. E ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele não estava falando com a turba, com o povo, com quem tinha necessidade, não. Ele estava com aqueles que foram os mesmos que levaram ele para a ilha, que foram os mesmos, né, que vão lá. É uma linhagem que cortou a cabeça de João Batista. Foram os mesmos que perseguiram. Então eles sempre estiveram em volta. E nós vemos esta ideia hoje, que nós precisamos tomar cuidado. É o mesmo Deus, é o único Deus, é um Deus, é o Deus. Bom, um Deus em três pessoas, como nós falamos, do monoteísmo judaico. Mas quando falamos de monoteísmo judaico, demorou um tempo considerável. Tá bom? Depois de muito tempo em que eles começaram a não permitir até algumas religiões de estarem dentro de Israel. Agora, na modernidade, que um determinado líder pôde pisar em Israel também, mas ele também não podia. Porque eles se lembravam de todo o sofrimento, de tudo que eles passavam por causa da sua falta de apego, responsabilidade e amor a Yahvé. Eles trocavam Yahvé muito facilmente pelos deuses pagãos das nações em que eles dominaram. Bem, então nós vemos que o monoteísmo, sim, agora vamos falar de monoteísmo, veja, na questão do Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Porém, quando olhamos aqui, a Bíblia nos apresenta também que cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Bem, que é o nome que um judeu ele tem um determinado medo, né? Ele respeita, ele tem medo, então não tomarás o seu santo nome em vão. Hashem é o nome, então eles estão usando este termo. Outra hora eles usaram Yahvé,
Adonai, o Senhor se revelou a eles como Senhor. Como Senhor. Por quê? Por causa do medo de usar o santo nome de Deus em vão. Então, nós estávamos olhando, estudando, e estava lá Hashem, quer dizer, o nome do Eterno, o impronunciável, do Deus eterno, do Deus maravilhoso, do Deus santo, soberano, único. É este Deus que nos apresenta. Então, porém, ele é apresentado que cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isto não fere em nada o monoteísmo. E o monoteísmo não contradiz a doutrina da Trindade. E nós vamos ver que, desde o princípio, os termos usados, eles também dizem isso, que nós não conseguimos, que nós não sabemos nem pronunciar, e quando pronunciamos, passamos vergonha. É a mesma coisa, eles consideram as pessoas irrelevantes. Até os judaizantes modernos. E eu acho interessante que alguns de outras nações, os gentios, como aplaudem. Eles não, em poucos minutos, 40, 50 minutos que eu ouvi uma palestra, o quão ofensivo foram as palavras daquele rapaz. Um rapazote. Não deve ter 40 anos, um rapaz. Então veja bem, e ele usa palavras ofensivas, eles usam palavras, e nós precisamos manter a nossa calma, porque, como eu estava dizendo para minha esposa agora, a segurança do que você fala é tudo. Porém, a quem ouve, ele precisa ter fé, ele precisa crer que as Sagradas Escrituras, tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, toda a Escritura é divinamente inspirada. E nós vamos ver, desde o princípio, desde a eternidade, a ideia da Trindade Santa. Então, cada uma das três pessoas é chamada Deus. No Antigo Testamento, El Shaddai, Elohim, e no Novo Testamento, Theos. Theos. De onde vem teologia, Theos, Deus. Tá bom? B, cada uma das três pessoas é dada, é Senhor. Tá bem? Veja, no Antigo Testamento, Yahvé. No Novo Testamento, Kyrios, ligado à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, veja, a explicação ocorre no tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, Yahvé, que quer dizer Senhor, é a mesma tradução para Adonai. Bem? Então nós precisamos sempre nos prendermos a isto. E quando nós vemos esta tradução para o grego, no Novo Testamento, Kyrios, ela está se referindo a Cristo como Senhor, assim como Yahvé se referia a Deus. Então é a mesma quando o Senhor Jesus Cristo diz: e vos enviarei outro Consolador. Veja, ele está diferenciando as pessoas e também, porém, destacando que a essência é a mesma. Tá bom? A essência é a mesma. Não há contradição, não há confusão, não há uma sobreposição, uma hierarquia de pessoas. Não, são todos iguais em essência, em autoridade, em responsabilidade e em adoração. Bom, isso não foi uma ideia criada por um papa, como os judeus tentam colocar na mente das pessoas. Não. Ora, como se não existia? Veja, batismo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. No batismo de Jesus Cristo, Jesus das águas, o Senhor Deus falando nos céus, e também a forma corpórea do Espírito Santo como uma pomba. 3. Então nós precisamos sempre prestar atenção, não precisa se preocupar, não precisa se alarmar, não precisa se remover do seu lugar, como Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses: não vos demovais facilmente de vossos lugares por causa de epístolas, por causa disto, daquilo, de ensinamentos. Fiquem tranquilos, a Bíblia ela é clara e concisa em todas as suas doutrinas, tá bom? Então vejam bem,
O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade, tá bom? Então, como disse aquele rabino, né? Rabino, não aparece meu nome, aparece o nome da sinagoga, mas não aparece o nome dele. Então, interessante que a palavra usada, né, errad ou errod, ela traz a ideia do quê? Ele vai falar que você fala errado, mas nós não estamos. Veja, uma unidade composta, que traz a ideia de um. E a HIT, ela tem a ideia, traz a ideia de sozinho. De sozinho. Porém, quando nós vemos a mesma situação, quando o Senhor diz no casamento que o homem e a mulher serão uma só carne, é a mesma ideia. Veja, são duas pessoas distintas, unidas no mesmo propósito, e agora são uma só carne. Essência, existência. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ter que a ideia, veja, o monoteísmo judaico, ele não contradiz, ele não interfere, ele não é contra a ideia da Trindade, da doutrina da Trindade. Veja, alguns termos usados aqui, né? Yahid, Erod ou Yerad, são todas as ideias que trazem a ideia de sozinho, de único, por mim mesmo. Mas traz a ideia do composto, Lohim, Elohim, né? Você vai ver no princípio, no Bereshit, você vai ver, façamos, né? Como nós vamos ver aqui, as evidências no Antigo Testamento, ela está implícita, né? Outro problema que eles têm é isto aqui, a questão de implícito e de explícito, né? E alguns gentios, eles começam a entrar neste baile, né? E dizer, se fosse uma coisa tão certa, tão concisa, estaria explícito e não implícito. Ora, meu querido irmão, para um bom entendedor, o pingo é letra. Para um bom entendedor, o pingo é letra. E nós sabemos que em todos os tipos de escrito, de narrativas, de narração, você precisa entender as entrelinhas. Você não pode ficar lendo só as linhas. É te permitido você entender as entrelinhas, tá bom? O implícito. E isso faz parte do bom entendimento de um texto. E as pessoas, por não, né, acho que talvez no afã de contrariar Cristo, o cristianismo, a igreja, são pessoas que se aplicam a ser contrário a tudo que chama Deus. Então eles vão abraçando essas ideias, mesmo não tendo nenhum tipo de entendimento. Tá bem? Então, quando nós olhamos, veja, as declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Tá? Então, vamos dentro do implícito e do explícito. Aqui. Né? Quando nós vemos a criação, em Gênesis 1:26, o que é que o Senhor diz? O que é dito? Como é o início da criação? Façamos. Veja que a palavra fazer, o verbo fazer, está no plural. Façamos. Indica mais pessoas atuando na obra de criação, na feitura do homem. Alguns vão apelar que Deus estava falando com os anjos, que Deus estava falando com os outros seres celestiais. Deus sendo Deus, o único Deus, como diz o Shema, por que é que ele precisaria da ajuda de anjos para fazer alguma coisa? Sendo que desde o princípio, com o poder da sua palavra, ele criou todas as coisas. Tudo veio à existência no poder da palavra de Yahvé.
Ora, não faria sentido na hora de criar mais alguma coisa. Ele não falou com os anjos, eu vou criar os astros. Haja luz, haja separação das águas, haja... Não, ele não conversou com isso. Mas na hora de criar o homem à sua imagem e semelhança, nos chama a atenção a este façamos. Tem que ser alguém, tem que ser alguns que tenham a mesma essência, o mesmo poder, a mesma característica de criar, como Deus tem. Então nós temos aqui a primeira evidência. Né? Façamos o homem. Gênesis 3:2. E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Não está falando com os seres celestiais. Bem? Está em Gênesis 3:22. Deixa eu ver se eu acho aqui Gênesis 3:22. Isso aparece. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E aí segue. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele diz, ele é como um de nós. Os anjos não são como Deus. Estes não são. São criados, são seres celestiais. Contudo, a criação, quer dizer, o homem, a Bíblia diz que o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos. Porém, veja, o restante da criação, ela vai operar em prol da coroa da criação, que é quem? O homem. Então agora o homem é como um de nós, porque ele se proveu de algo que o Yahvé havia proibido, né, que seria a árvore do bem e do mal. Consequentemente, ele vai proteger a árvore da vida. Ele diz agora ele é como um de nós. Tá bem? Nessa questão. Ele perde. O que ele perde na questão da transgressão? Ele perde a imagem ou ele perde a semelhança? Ele perde a semelhança, porque ele estava naquele estado de pureza. Mas o pecado agora corrompe esse estado da inocência e agora o homem faz parte, é conhecedor do bem e do mal. E agora faz parte da sua natureza. Entra na sua natureza a questão do bem e do mal. Não somente de discernir, mas de praticá-los. O anjo não vai fazer isto. Os que fizeram isto foram expulsos, juntamente com Satanás. Então, quando nós olhamos, nós temos que prestar atenção sempre no contexto, né? Este rabino, ele usou muito a palavra contexto. Então, vamos usar também isto. Preste atenção no contexto. Preste atenção no contexto. Tudo bem? Deixa eu ligar aqui o próximo aqui de novo, senão eu passo muito da hora. Então, vamos lá. E o Senhor disse, desçamos e confundamos ali. Desçamos quem? Né? Quem que vai descer e confundir as línguas lá em Babel? O que quer dizer confusão? Bem? E também quando o Espírito Santo aparece alternadamente com Yahvé e com o anjo da sua face. Bem? A Santíssima Trindade no Novo Testamento, revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Vamos mais adiante. A Trindade em si mesma. Quando nós olhamos para a grande comissão, há uma característica importante que aqueles que vão para realizar a grande comissão, eles têm que fazer, que é o ato batismal. Ele vai ensinar, ele vai convencer, ele vai converter. O Espírito Santo converte a pessoa e esta pessoa será levada ao batismo. Veja que o próprio, vamos usar os termos deles, né, como eles gostam de, o próprio Yeshua, o próprio Mashiach, ele ensina como fazer o batismo. Veja, e o batismo é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três. Bem? Não vamos confundir quando Pedro
exclamam, batizando-os em o nome de Jesus Cristo. Os unicistas, os unitaristas, eles vão usar este termo, eles querem usar este termo. Mas quem é maior? Jesus Cristo ou Pedro? Jesus Cristo disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diferente do término da oração e dos pedidos, e tudo que pedirdes em meu nome. Quando eu vou pedir algo a Deus, ou vou encerrar uma oração, eu não vou pedir, olha, tudo isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eu peço todas estas coisas, meu querido Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a fórmula que Cristo me ensinou. Porém, quando nós vemos a fórmula do batismo, ele vai dizer, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele distingue as três pessoas. Ele distingue as três pessoas. Veja, consiste. Então, nós vemos aqui da grande comissão, na bênção apostólica, tá bom? Esta bênção vai dada todo o final do culto, pelo oficializante do culto, né? E o amor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam todas sobre vós. Então, ele está ensinando a bênção apostólica, tá bem? Que é o acompanhamento lá da bênção sacerdotal do Antigo Testamento. Então, quando nós prestamos atenção nos contextos, nas formas, nas fórmulas, nós vamos ver que esta ideia, este conceito, este pensamento, ele está arraigado em toda a Sagrada Escritura. Toda a Sagrada Escritura, não somente no Novo Testamento. Tá? E é ridículo essa ideia de falar que um padre inventou a questão da Trindade. Veja, sendo que esta ideia já está implícita. E os judaizantes modernos, né, eles usam Paulo, eles falam de Jesus Cristo, mas é só conveniência, só para confundir mesmo. Porque eles não respeitam nem aceitam. Tanto é que o Messias não veio para eles. Eles falam de Jesus Cristo como se fosse um profeta, um homem, um sábio, alguém que apareceu. Mas principalmente o judeu não aceita Jesus Cristo. A maioria das falsas, não estou falando que o judaísmo é falso, mas quando partimos para as falsas religiões, eles vão negar também a humanidade, a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos sempre tomar cuidado e acompanharmos esta questão. Esta é a questão, todas estas questões. Tá bem? Então você tem a bênção apostólica, na unidade da igreja, na obra de salvação. Tá bom? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quando, veja, na obra de salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Tá bom? O judaísmo ele também tem a ideia de que o Espírito Santo é uma força motriz, é um sopro só, é uma ação de Deus. Tá? Como se a existência das duas pessoas que formam a Trindade Santa com Deus Pai ferisse o poder, a autoridade de Deus. E não é esta a ideia. Eles citam a questão também de que quando o primeiro homem, Adão, o homem foi formado do pó da terra, soprou nas narinas e o homem passou a ser chamado de alma vivente. A vida agora está inserida na criação de Deus, na feitura do caso de Deus. É a mesma coisa de algumas religiões modernas. Tá? O Espírito Santo não é Deus, Jesus Cristo não é Deus, é um deusinho, é um Deus de segunda categoria, e o Espírito Santo é apenas uma força motriz, uma força, uma ação de Deus. É a mesma ideia que eles trazem do judaísmo. É a mesma ideia que eles trazem do judaísmo.
tá bem? Porém, eles não conseguem explicar. Eles vão, logicamente, trazer toda um conceito, palavras bonitas, que impressiona. Mas quando você que tem um mínimo de conhecimento, você ouve, então teve momentos que eu ri, eu tive que rir. Porque, sabe, beiravam o ridículo. Não a questão da Torá em si, do ensinamento em si, não, daquilo que está contido, mas a interpretação, a exegese que eles trazem, sabe? Teve hora que eu tive que dar um pause no vídeo, porque, sabe, foi mais por termo de curiosidade, porque teve hora que eu quis desligar mesmo, porque chega a ser ofensivo. E nós sabemos que, como eles foram judaizados, eles não são judeus, eles não nasceram em Israel, eles não pertencem. Veja que o judeu, até mesmo um judeu, nós temos os samaritanos, que eram judeus misturados, nem isso eles aceitavam. Muito mais alguém de fora. Conta-se a história de que o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele esteve em Israel e ele foi conversar com o Rabi, ele foi conversar com o Rabone, ele foi conversar com o Rabino, e ele chegou numa sala, conta-se a história, não sei se é verdade. Havia um vidro separando o sumo sacerdote, né? E havia um intérprete aqui, judeu, e o pastor Antônio Gilberto. E na conversa, o Rabi falava com o intérprete tinha que ser judeu. Falava com um determinado ponto, foi perguntado a ele por que ele não conversava direto com a pessoa. E quando ele foi interpelado, ele disse: eu não converso com o cachorro. Veja, não estamos falando dos judeus, estamos falando da religiosidade farisaica, que não tem nada a ver com o judeu normal, tá bom? Nada a ver. Estou falando desta religiosidade, desta letra, desse legalismo, tá bom? A ponto de considerar o outro inferior a ele, simplesmente porque ele entendeu errado. Quando o Senhor Deus fala a Abraão, quando o Senhor Deus fala sobre separação, sobre ser uma nação separada, mas não ser uma nação que discrimina, aí isso não pode acontecer com a igreja também. Tá bem? Então nós vamos vendo, né? Como eu disse, nós vamos precisar de um pouco mais de tempo para a ideia, bem na trindade dos credos, agora nós vamos falar, nós falamos sobre a obra da salvação, né? Agora a unidade, a trindade dos credos. O que é o credo? É aquele creio, o que a sua denominação acredita. Bem, você tem lá, todo mundo deve conhecer as suas declarações de fé, que são os credos, né? Na Igreja Católica virou uma reza, um credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. Virou uma reza, tá bom? Mas toda a igreja constituída corretamente, ela tem a sua declaração de fé, ela tem o seu credo, o seu documento, naquilo que ela acredita, bem, no que está baseado a sua fé, a fé daquela denominação. No caso das Assembleias de Deus, tem aí a venda, tá? Não é um material caro, e é necessário que você tenha, principalmente aqueles que fazem uso do ensino, seja na igreja ou em qualquer outro meio. Você precisa ter as declarações de fé, né? Você tem os reformados têm os concílios de Dort, o catecismo de Westminster, tem lá, né, os seus credos, a sua base de fé, os tradicionais também, e os pentecostais, nós assembleianos, temos a declaração de fé das Assembleias de Deus. Tá bom? É bom que você adquire para que você tenha um pouco mais de base, de substância no seu ensino. Bem, então a crença de um Deus único existia eternamente em três pessoas é conhecida como doutrina da Trindade. Vamos falar mais algumas observações. Na verdade, a doutrina da encarnação
que afirma que Jesus, como Deus, tornou-se um homem e que ele é, portanto, plenamente divino e plenamente humano, pressupõe esta crença. Foi a aula que nós tivemos na semana passada. Então, se você puder voltar lá, eu vou voltar com você aqui. Aqui a lição de número 3, a encarnação do Verbo. Veja que quando fala de verbo, logos, a palavra, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Cristo, vamos colocar não como hierarquia, mas a segunda pessoa na questão do plano de salvação. Primeira parte Deus, segunda parte Cristo, e hoje vivemos o tempo da graça do Espírito Santo. Então vejam bem, essa questão, a doutrina da encarnação, ela é a base do cristianismo dentro da questão também da Trindade, porque a partir do momento que nós não aceitamos ou não acreditamos em determinadas coisas, esta doutrina da encarnação, ela caindo por terra, ela destrói a base do cristianismo. Por quê? Porque é um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando esta ideia ela é subtraída, nós jogamos por terra tanto a completa, a plena deidade. Quando Cristo esteve entre nós, ele era 100% homem e 100% Deus. Veja que como homem ele sente fome, mas como Deus ele é alimento para a alma. Como homem, ele não tem pai. Porque o seu pai, ele é fruto do Espírito Santo, ele é gerado pelo Espírito Santo. Logo, quando ele é interpelado na sua infância, por que ele desaparece? Por que José e Maria ficam 3 dias procurando ele? Ele diz assim, por que é que você, se eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Olha a distinção. Ele não disse, eu estou cuidando das minhas coisas. Ele disse, eu estou cuidando das coisas do meu pai. E ele deixa os rabinos impressionados com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, apesar de tão pouca idade, 12 anos de idade. A partir do momento em que nós tentamos diminuir ou até subtrair completamente a ideia da encarnação do Deus que se fez carne, que se fez homem e habitou entre nós estamos tirando esta ideia. Bom, a ideia de que Jesus Cristo foi 100%. Aí você diz assim, mas no Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vamos lá para os judeus. Né? Quando nós olhamos para os utensílios do templo, móvel, do tabernáculo fixo de Salomão, da reformulação, lá com Esdras, e depois Herodes faz uma politicagem, reforma, aumenta para agradar os judeus também, né? Preferências rabinos. Veja bem, quando nós olhamos para toda a Constituição, quando você olha para as peles, para as cores, quando você olha para os utensílios, para os materiais, todos eles representam, são figuras de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para o objeto mais importante para os judeus, a Arca do Conselho. Logicamente que era uma peça dividida em duas. Você tinha a arca, propriamente dito, feita de madeira de acácia. E você tinha a tampa do propiciatório, que era de ouro puro, batido, sem emenda. Quando você olha o menorá, também é uma peça de ouro batida, sem emendas, uma peça única. Quando você olha para a mesa dos pães da proposição, os 12 pães representando as 12 tribos de Israel, e você se lembra que Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Você olha para o menorá, Jesus Cristo é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quando nós olhamos para o altar do incenso, também feito, nós vamos ver que todos os utensílios, todo o material, são figuras que representam, que apontavam para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, para o Deus Filho. Bem? Porque a cássia de madeira incorruptível, 100% homem, porém, mesmo sendo homem, ele não se corrompe com o pecado. E quando ela está revestida de ouro, fala da deidade.
de Cristo, da realeza de Cristo. Então, todos os materiais, quando nós olhamos, né, então você tem o propiciatório, que é de ouro, representando, onde manifestava-se a glória de Deus e falava com o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ali você tinha a caixa de madeira de acácia. Bem, é a madeira mais resistente. Ela dá a ideia de incorruptibilidade, de uma madeira que não se corrompe, não estraga, não apodrece facilmente. Então vamos lá no Antigo Testamento. Tá? Saímos do façamos, do desçamos, para confundir as línguas, para olhar agora para os materiais. O soreque, você tem aquela cerca branca, a porta para entrar no átrio. Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Que porta? Aquela porta que ele representava. Aí você tinha aqui o altar de sacrifício. Jesus é a nossa propiciação. Você tem a pia, o lavatório todo de bronze, que simboliza a condenação do pecado. O bronze, de latão reluzente, os pés de Cristo. João vê na ilha de Patmos a sua característica, os pés dele é de latão reluzente. Por quê? Porque pisará o pecado. A prata, a redenção, o ouro, a deidade, a realeza. Ora, todo o simbolismo do Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. Aponta para o Senhor Jesus Cristo. Bem, Joel profetiza a efusão do Espírito Santo. Jesus Cristo disse, se eu não for, ele não vem. Se eu não for, ele não vem. Veja outra distinção. Eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. O Consolador, bem, mas a mesma essência, as mesmas características, as mesmas... Então nós precisamos tomar, como diz antigamente, tomar tempo, pensar, analisar, mesmo que a pessoa diz, está implícita, ora, isso é um direito que nos dá. A interpretação nos dá esse direito. Também nós não podemos inventar, nós não podemos criar ilusões, mas nós podemos ler nas entrelinhas, no implícito, e isso traz entendimento para nós. Bem? Quando nós olhamos, né, não vai dar tempo, as heresias contra a doutrina da Trindade. Então nós temos primeiro aí o unicismo. O que isso é? Não nega a deidade absoluta, e nem de Cristo e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, sabe? Se negar a Trindade consiste em quê? Porque ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e as três pessoas distintas em uma só divindade, sabe? E o que acontece? E você vai ver muito isso, né? Tem até uma música assim, vou te falar de um só Deus. Aí não está falando do Deus monoteísta, ele está falando desta ideia, da negação da Trindade. Tá bem? Você vai lá e eles vão te batizar em o nome do Senhor Jesus. Só. Tá bem? Por isso a ideia do unicista. Tá? Quando nós olhamos aqui, veja, a começar pelo batismo de Jesus, Mateus 3,16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E a voz, eis o meu filho amado, em quem me compraz. A voz de Deus. Bem? Então, a ideia unicista, ela cai por terra. Porque nós começamos a ver novamente aqui Jesus Cristo, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, na oração sacerdotal de João 17. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, é o que nós já estamos falando desde o princípio. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas destas ideias dos unicistas, dos unitaristas, é a ideia não de negar, o unicista, não de negar totalmente, tá? Mas de eliminar esta ideia da Trindade. Tá bom? Existe o Filho, existe o Espírito Santo, existe Deus, mas é uma pessoa só. Vamos dizer assim, quando age, ele age de forma diferente.
mas é a mesma pessoa. Eles não conseguem distinguir a pessoa e a essência. Eles vão confundir este tipo de ideia. E essas ideias entram dentro das nossas igrejas através de músicas, através de... simplesmente cantam, sabe, a revelia, sem pensar, sem analisar, sem comparar. Mas isso também é uma característica errada nossa, da liderança, que deveria explicar e subtrair esse tipo de ideia do meio do nosso povo, do meio da igreja. Tá bem? Então, de um só Deus, de um só Deus. Não está falando aqui, sabe, como o Shema hebraico. Não, ele está falando da questão de derrubar a ideia de trindade. Tá bem? Veja, mais uma outra observação quanto à questão, né? Ele diz assim, nós temos aqui na nossa revista: o conceito não surgiu mediante a especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação otorgada passo a passo na palavra de Deus. Quer dizer, quando nós acompanhamos do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver a ideia, nós vamos ver o conceito da Trindade. Tá bem? As Escrituras também revelam a unidade de 3 membros da deidade. Por quê? Nos momentos das suas tarefas, nas suas obras, bem, não vai haver discordância, não vai haver briga de egos, não vai haver, não, pelo contrário. O Pai fala, o Filho confirma, o Espírito Santo controla. Tá bem? Porque são 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência. Eles vão trabalhar em uníssono, é uma só voz. É uma só ação, uma só vontade, um só propósito, é uma só essência. Tá bem? As pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém nunca conflitantes. Foi o que eu acabei de falar. Vontades separadas. Veja, falar de vontade não é falar de ego. Bom ser humano, ele não tem vontade diferente. Geralmente, quando nós apresentamos vontades diferentes, nós estamos vendendo o que? O nosso ego, aquilo que nós queremos. Quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós não estamos falando nesses termos. Veja, são vontades separadas, não quer dizer diferentes, separadas, cada um do seu tempo, e não conflitantes. Quer dizer, elas não vão se confrontar, elas não vão entrar em choque de maneira alguma, porque a visão, o objetivo das 3 pessoas na unidade é a mesma. É a mesma. Bom, o último tópico, unicismo, uma heresia antiga na atualidade, são unicistas, quem são? Né? Movimentos evangélicos pentecostais, tá? Ou neopentecostais, ou carismáticos, né? São aqueles que aceitam os dons. Igrejas pentecostais raízes, Assembleia de Deus, tá bom? E o outro movimento que veio junto, né, de Luiz Francisco, no início, uma vez. Os demais foram nascendo, né, do movimento pentecostal nas Assembleias de Deus. E hoje nós temos os neopentecostais. E temos aí um pentecostalismo esdrúxulo que nunca foi visto, nem é reconhecido também, e que ultrapassa todo tipo de razoabilidade. Né? Então, são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Né? De um Deus diferente. Lembra que nós falamos da diferenciação? Tentam fazer uma diferença dentro do Deus do Antigo Testamento e do Novo. Por quê? Porque eles tentam impor a ideia do Deus do Antigo Testamento de um Deus tirano, vingativo, violento. E não tem nada a ver. Nada a ver. Ora, se nós formos fazer isso, nós vamos ter que fazer também com o povo que servia e que foi chamado por este Deus, que também conquistou Medina, usando a força. Mas não, nós culpamos Deus, mas não culpamos os homens. Não culpamos os homens. Bem? Então nós precisamos tomar cuidado, porque algumas pessoas têm a tendência de tentar justificar Deus. Os atos de Deus, as atitudes de Deus, a obra de Deus. Tentam amenizar
as coisas que Deus faz. Sabe, tem crente que acha que ele é mais bonzinho do que Deus, que ele é melhor do que Jesus Cristo, ele é melhor do que Jesus Cristo. Tá? E até é citado isto quando o Rabino diz assim, que Jesus Cristo disse, por que você me chama bom? Sendo que bom só tem um que é Deus. Ora, Jesus Cristo não veio, ele não toma sobre si o ser Deus. Ora, ele se despoja de toda a sua glória para ser homem. Aqui ele é 100% homem, veja, nós falamos da deidade e da humanidade de Cristo, quando o Verbo se faz carne. Ora, quando Jesus Cristo ele faz esta declaração, ele não está querendo ser igual, usurpar o lugar de Deus, mas não que ele não seja Deus. Não que ele não seja Deus. Tá? Não que o Espírito Santo não seja Deus. Mas, veja, alguém pergunta para o Senhor Jesus Cristo uma determinada coisa, ele diz assim, ninguém sabe os tempos e as a não ser Deus. Não quer dizer que ele não sabia, que ele não era Deus. Bem, mas, quando na encarnação do Verbo, ele deixa a sua glória para ser o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que Isaac pergunta a Abraão, onde está o Cordeiro? O que Abraão diz? O Cordeiro para si Deus proverá. Jesus Cristo nasce. João Batista olha para uma das bandas do Jordão e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Ora, quando Jesus Cristo faz determinadas declarações, não é porque ou ele está negando, não está dando a ideia de divindade, da Trindade, ele simplesmente não usurpa para si, não é momento, mas quando restaurado a sua posição, ele diz, eu dou a minha vida, ninguém toma, mas eu vou tornar a tê-la de volta, eu vou resgatar a minha vida na sua ressurreição, e ele é assunto aos céus, ele se assenta à destra do Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos entender este contexto, tá bom? E essas ideias, como eu já disse, elas vão entrando através de músicas. Quando não há um controle, não há uma observação, ora, meus queridos irmãos, nós obreiros somos a cerca do rebanho, nós somos o portão do aprisco, e nós precisamos, Jesus é a porta, nós somos o portão, e nós precisamos tomar cuidado com o que é inserido nos grupos da igreja. E esses grupos vão espalhar para os demais crentes da igreja, os demais membros. Mas como controlar se nós nem sabemos o que vai ser cantado? Eu não estou falando de pregação, não dá para controlar a pregação, não pode. Mas determinadas coisas que acontecem na liturgia, no andamento, na cerimônia, no cerimonialismo, na liturgia do culto, a gente tem que estar em contato, principalmente o obreiro. Ele deve pedir aos seus líderes, me apresente o que é que vocês vão fazer. Não, ele não está controlando o culto. Não está sendo um culto antropocêntrico. Não, ele simplesmente está tomando cuidado para que não haja veneno na panela. Para que não tenha veneno na panela. Tá bem? Outra coisa que nós vemos também é a ideia que mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas. Porque esse conhecimento não é cognoscível, mas místico. Quer dizer, é um entendimento que você entende pela fé, não pela gnose, não pelo conhecimento, não pela razão, mas pela fé. Apesar de o cristianismo ser uma religião também pela razão, quando eu vou apresentar a minha defesa da fé, o entendimento completo é pela fé. É pela fé. Veja, não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Tá bem?
Onde está baseado? João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Bem, João 17,3. Então, a ideia da salvação é envolvendo duas pessoas. Deus Pai e Deus Filho, que é o sacrifício. Deus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Bem, uma reflexão bíblica, o poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. E a semente vai germinar. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com o homem. Sabe? Aquela ideia. Veja, e o que é que aplica a doutrina na vida do crente e da igreja? É a palavra. Não as pessoas. Não as ideias dos seres humanos. Mas a palavra. Essa permanece para sempre. E mesmo sendo pregada, muitas vezes nós temos a impressão, algumas pessoas dizem assim, mas fulano está nessa situação, ele prega e acontece. Deus não está compactuando com o erro, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Com o fulano, com a fulana, Deus acerta depois. Mas a palavra de Deus, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, o compromisso de Deus é com a palavra. Deus tem compromisso com o homem? Sim, com o homem que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Fora disso, Deus não tem compromisso. Então a pessoa pode estar toda descongelada. A palavra vai cumprir o seu propósito. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, com o seu nome. Mas o tal aqui na situação, ele vai ter um tete-a-tete com Deus depois. Tá bom? Então a Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra de Deus na direção do Espírito Santo. Outro esclarecimento importante, que quando nós fechamos o conjunto da ideia da Trindade, do Deus triuno, onde nós precisamos nos ater ao que a Bíblia diz, não ao que os outros dizem. Então a Bíblia, ela é a regra de fé e de prática de todo cristão genuíno. Tá bom? E o terceiro e último ponto diz aqui a posição oficial, a maioria da nossa liderança tem se posicionado contra esta heresia. Qual heresia? O unicismo. Tá bem? Mas eu acho que esta oposição ela deveria ser um pouco mais concisa, né? Um pouco mais, não assintosa, mas um pouco mais cautelosa. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Tá. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos? Veja, eu devo respeitar a pessoa. Assim como toda ideologia, assim como toda heresia, eu não sou contra a pessoa, mas contra a ideia. Mas essa questão de não ser contra a pessoa também, ela não me obriga a andar com ela. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Eu não posso ser companheiro dos tais João e a letra quanto a isso nas suas epístolas. Primeira, segunda e terceira epístola ou carta de João, nós precisamos. Veja, numa determinada situação, João diz assim, nem os saudeis. Está falando de apóstatas, de desviados, e geralmente a apostasia e o abandono da fé vem por quê? Por causa de heresias. E João, ele diz assim, nem os saudeis. Então nós precisamos sempre tomar... Veja, ninguém está dizendo aqui que você vai ser um radical e partir para cima de todo mundo. Não, nada disso. Veja, mas não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o fogo e a palha. Não há comunhão entre o justo e o injusto. Lógico que eu vou respeitá-los. Tá bem? Mas a convivência ela fica um tanto quanto restrita por causa das ações. É por isso que tem um ditado lá fora que diz, me diz com quem você anda, que eu vou te dizer quem você é. Tá bem?
Então nós precisamos aqui, embora discordando de suas crenças, com mansidão. Isso aqui é importante. Tá bom? Mansidão é uma característica que todo crente é a característica da ovelha. E nós somos cristãos e um dos símbolos que nos caracterizam é a ovelha, cujo pastor é nosso Senhor Jesus Cristo, é o sumo pastor. Tá bem? Então, negamos o unicismo, tanto o sabelianista quanto o moderno. Negamos o unitarismo, pois esta doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo. Negamos o trideísmo, ou seja, a existência de 3 deuses, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus. E essa doutrina é chamada de monoteísmo. Bom, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos dê graça para entender a sua palavra, para conseguirmos buscar em Deus o entendimento, a interpretação do Espírito Santo para as nossas vidas. Amém? E até a próxima aula, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se assim o nosso Deus único nos permitir. Amém?